Muito bem, pessoal, começamos o nosso CaseCast. Muito prazer, meu nome é Flávio Colasso e hoje na nossa mesa estou recebendo meus amigos pilotos de rally, né? E também navegador, meu amigo Fred, navegador, meu amigo Flávio, piloto, e meu amigo Paulo Góes, também piloto de rally, campeão de 2022. E a gente vai bater um papo muito legal sobre o mundo do automobilismo e também do rally. Eu confesso para vocês, eu não acompanho muito o rally, eu acompanho mais o automobilismo de pista, né? Fórmula 1, o próprio CCA, que é o Campeonato Catarinense de Automobilismo, na Terra também. Mas o rally é uma coisa de louco, hein? Rally é uma loucura, né, cara? O que você tem que pensar é o seguinte, você disse que se gosta de pista, né? É. Pra nós, a pista não tem graça. Por quê? Porque é como se a gente... Imagina se ficar dando 30, 35, 40 voltas no mesmo circuito. Sim, eu imagino. Nós não. Nós a gente faz 200, 300, 400 quilômetros sem saber como que é a próxima curva. É um trajeto irregular, tanto só pelo terreno, mas também por questão das curvas. Sim, a gente só sabe do que a gente vai acontecer 30 minutos antes que o nosso navegador... Ah, não tem preparação? Não. Não tem numa volta... Ah, não, vamos fazer uma volta treino aqui para conhecer a pista? Isso, é diferente do WRC, que eles fazem uma voltinha devagar, eles mesmos fazem as curvas, eles levantam tudo. Ah, aqui tem uma curva assim, aqui... Nós não, nós recebemos uma planilha, cada vez está ficando mais eletrônica, né? O Fred que é o navegador, ele pode falar muito melhor que eu. Mas é assim, então cada curva é uma surpresa, porque ele está vendo a planilha que um diretor de prova levantou e desenhou, mas não quer dizer que ela esteja certa. E tem várias curvas durante o caminho que não existem na planilha. Sim. Só existe e aí na cabeça altera o trajeto. A diferença é que a organização da prova faz um levantamento com um carro ali de rua, 4x4 com certeza, só que um carro a 80, 90, 100 por hora. E vocês geralmente, só para mim saber... E onde ele passou ali a 70, 60 por hora, a gente está passando a 120, 130. Rapaz se não do for, céu. se não for mais. Nossa senhora. Então, às vezes dá esse erro de... É uma... Comparando com Fórmula 1, é uma velocidade baixa. A gente está falando de carros que pegam 360 km por hora numa reta. No rally, pegando 170, num... trajeto. 170 porque é limitado, tá? Porque é limitado, porque se desse pra pegar mais, pegava. Isso, é que assim, até 2022 não tinha limitação de velocidade final. Mas, depois que você passa de 170, o carro está flutuando. Então, qualquer buraco na pista, lomba, qualquer coisa, faz com que a gente perca o controle. Então, porque segurança, não fomos nem a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, decidiu baixar para 170. Isso foi ótimo, porque assim também ajudou a deixar todos os carros com velocidade final igual. Entendi. Então ele nivelou agora. Isso é internacional. Dakar tem limite de velocidade válido para o mundo todo. O mesmo rally que tem aqui no Brasil, válido para o europeu. Por isso que aqui passou a se chamar Rally Ride, porque eles unificaram e trouxeram o internacional. Entendi. Para o nacional, vamos dizer assim. O senhor comentou ali com relação à questão do trecho, né? Que para vocês cada curva é uma surpresa. Acontece de aparecer, por exemplo, um bicho, ou ter do nada aparecer um fotógrafo, um cinegrafista lá no meio do negócio. Se puder pensar, acontece. Veja, o ano passado um fotógrafo foi atropelado numa curva. Rapaz. Até hoje ele está se recuperando. Imprudência dele, de não se foi aproximar culpa nenhuma do piloto. Ele que descuidou. Inclusive o piloto deu toda assistência para ele. Mas por quê? Porque quer tirar aquela foto espetacular, quer fazer aquela filmagem espetacular. Só que a gente vem e tem poeira também. Então a gente muitas vezes a gente não está nem vendo que tem alguém. A gente está olhando para frente, está se preocupado com a próxima curva. E aí ele entrou, rabiou e bateu no fotógrafo. Assim como acontece bicho. Ele deve ter passado esse final de semana na Cup, Mitsubishi Cup. Tinha lá uma família de porquinhos, né? Que atravessavam a pista. Começou em 10, acabou em 2. Nossa, rapaz. Porque não tem o que fazer, né, cara? Tu vai segurar em cima, não dá? Não tem como. Não dá. É complicado. Veja, os trechos são prova fechados. Nossa, a gente quase atropelou vaca, tinha vaca, boi atravessando no meio, chegando no especial. É que quando vai fazer a prova, quem organiza a prova, ele
passa antes, orienta todo mundo que naquele dia vai passar os carros, mas isso não quer dizer que um tiozinho no final de semana saindo do sítio dele não resolva, só vou sair ali. Cara, a gente o senhor fez me lembrar um trecho que eu tava acompanhando. Eu vi um vídeo, um desses cortes que aparece no TikTok, Instagram, essas coisas, que era um trecho do cara no rally, correndo, tava muito rápido. E aí, tava passando um trator com... Aquele trator de arado, né? Aí o cara teve... famoso, esse vídeo famoso. O cara teve... Eu não lembro se ele chegou a bater ou se ele parou. Não bateu. Mas é uma situação que acontece com frequência, né? Loucura, que loucura. Como o Paulo falou, existe uma organização passando antes e falando nos vilarejos, né? Colocando que ali está tendo uma prova de rally velocidade, onde vão vir carros rápidos. Mas eles não... Imagina que aquela pessoa talvez pela primeira vez e única vez vai ver esse carro. E não imagina que é tão rápido e que a gente vai vir sem aviso nenhum, né? Sim. E aí aparece do nada. Então, E a grande dificuldade é isso. Porque uma prova de rally, o cara especial tem 200 km. 230 km passando no meio de... Não é uma fazenda, às vezes é 5, 10 fazendas. Então você conseguir falar com esses 10 proprietários, esses 10 proprietários, falar com os funcionários envolvidos. E falar com outras pessoas. Sim, não entendo. Ali em alta velocidade. É muito difícil. É por isso que a gente tem zonas de radar. Por exemplo, quando a gente está na pista e vai passar por um vilarejo. Aí a gente tem uma zona de radar, onde a gente é obrigado a não estourar o limite de 40 por hora até atravessar aquela zona de radar. Justamente é um vilarejo, então ali não dá para controlar. Sim. Então existe essa segurança. Só que no trajeto, na prova, não tem como. Eu imagino. Aqui a gente tá conversando com 2 pilotos de rally e um navegador, né? Agora eu queria trazer um pouco pro Fred com essa questão do navegador. É muito importante, né, ter um bom navegador, um cara que sabe se orientar e sabe ler a planilha para passar pro piloto, porque o que eu imagino na minha cabeça de leigo do automobilismo, né? O piloto, ele tá ali para acelerar. Sim. Tá ali para botar para quebrar. É tão importante quanto, né? 50-50, acho que não sei se a gente consegue colocar um pouco para mais e um pouco é o que eu diria. É um conjunto entre os dois. Se os dois se um não tá legal, se o outro tá meio desfocado, já complica. Eu faço a parte fácil. A ideia eu acho que a parte mais difícil é a dele. Não, a ideia, no meu ponto, cada um com seu ponto, né? São pontos de vista diferentes. Fazer com que o piloto ande o mais rápido possível, né? Então, se eu conseguir fazer que aquela curva ele coloca o grau na cabeça dele, né? O grau da curva, e que ele realmente tenha velocidade naquela curva, nem segure mais do que para não tomar susto, ou não também colocar o carro em risco, esse é o ideal, né? Que a gente consiga traduzir, fazer um rádio mais limpo possível, porque a gente se comunica via rádio, não tem como conversar dentro do carro, porque nós temos o capacete, um barulho. Então, fazer com que esse piloto acelere o máximo possível e que a gente chegue mais rápido. Então, eu sempre diz assim, o navegador, ele é teu freio e teu acelerador. Porque ele tem que ter muita confiança. Eu digo assim, pro piloto, você tem o controle, porque você tem o pé no acelerador, você tem o pé no freio e tem o volante. Então, você tem o controle da situação. Mas quem está guiando é ele. Ele tem que confiar que o piloto vai fazer tudo certo. O que ele diz. Entendi. Mas ele tem que ter muito mais coragem, para falar bem a verdade. Por quê? Porque ele não tem controle. Não adianta ele frear, ele não tem freio. Ele não tem vontade, né? Mas isso que o Paulo falou é verdade. Tem navegador que faz o cara ficar lento e tem navegador que faz o cara ser muito rápido. E essa diferença? O que vocês acham que tem a diferença do navegador que deixa o piloto mais lento daquele navegador que deixa o piloto mais rápido? Qual que é a diferença? Você tem que pensar assim, em que momento você está. Por exemplo, eu, quando comecei lá em 2013, eu peguei um navegador muito experiente. E ele me fazia andar muito rápido. Mas eu não estava preparado para ter um navegador tão rápido. E eu capotei várias vezes, e errei várias vezes, e passei susto várias vezes, porque eu, como piloto, não estava preparado para ter um navegador tão bom. Com o tempo, você, como piloto, vai melhorando, vai amadurecendo, vai conhecendo, e teu navegador tem que crescer junto.
Se não acontece isso, você tem que trocar o navegador e pegar um navegador que esteja no teu nível. Então é a mesma coisa o carro. Veja, quando você começa com os carros básicos. E cada vez vai pegando carros mais rápidos. Eu sempre brinco assim, quando eu peguei o primeiro carro, o carro era mais rápido que eu. Um ano e meio depois, o carro já era mais lento que eu. Sim. Aí você muda de categoria, compra um carro mais rápido. Poxa, até eu conseguir dominar esse carro, até eu conseguir tirar o máximo desse carro, demora um tempo. Então, tudo é escala. Então, quando a gente fala, não é 50-50, é carro, piloto e navegador. É um conjunto. São 3 coisas, porque você tem que ter um carro extremamente equilibrado, um carro que esteja no local certo, isso é, na categoria certa, para você ser competitivo. Tem que ter um piloto que saiba andar e um navegador que empurre o piloto. Entendi. Aí você tem um triângulo perfeito. E como é que funciona essa questão de selecionar o teu navegador? Já é tu pega um cara que já está no mercado, um cara que quer entrar no mercado. Como que funciona essa questão? Isso vai variar muito, né? Eu tenho aqui o cara que me deu a oportunidade realmente de ir pro Rally Velocidade, né? E isso é muito difícil. Acho que essa é a parte... Ter uma pessoa como um padrinho para te colocar lá dentro não é tão fácil. Eu fico pensando nos caras que estão começando hoje. Porque uma vez que tu começa a ter títulos e as pessoas olharem, os outros pilotos olharem, até se torna um pouco mais fácil. Agora, para eles decidirem, aí é a cabeça dos pilotos que vão dizer aí como que eles escolhem um navegador, porque tem bastante no mercado hoje, né? Sim. Na verdade é assim. Tem os navegadores que são tem estrelas. E não tem. Não, tem os navegadores de estrelas. Tem muito navegador, mas com qualidade... Isso, é que tem assim, tem os estrelas, que esse não esfria um banco, né? Se ele deixar de andar com algum piloto, algum piloto vai querer. Sim. Vai estar esperando aquele cara lá desistir daquele piloto que tem isso. Que também o navegador escolhe o piloto. Eu não vou andar com aquele cara que eu sei que é lento. Claro. Eu não vou andar com aquele cara que não vai me dar resultado. É a mesma coisa num time de futebol, você entrar num time que não vai te dar título. Sim. Então, eu quero ir para aquele time, eu não quero ir para aquele time. É um time. Então, navegador e piloto é um time. A mesma coisa, piloto. O piloto olha para o navegador e diz, cara, mas esse navegador não tem histórico, nunca ganhou nada. O meu, por exemplo, está comigo há 5 anos. Mas ele vinha da regularidade. Então, ele nunca tinha andado na velocidade. Ele teve a oportunidade de estar comigo há 5 anos e aprender. Eu digo assim, hoje ele está num patamar muito melhor. Elevou o nível. Evoluiu, cresceu, mas ainda ele tem muito para tirar. Sim. É diferente de alguns que já estão no topo caindo. Então, varia de cada um. Né? E hoje, assim, no Brasil, né, qual piloto e navegador, não sei, opinião pessoal de cada um de vocês gostaria de ouvir, que vocês consideram assim, esse piloto e esse navegador aqui, eles são como se fossem, vamos lá, uma dupla famosa do futebol. Para mim, hoje, o melhor piloto é o Lucas, mas ele está fazendo Mundial, ele é patrocinado por uma grande empresa, ele tem um carro de uma montadora, mas mérito dele ter conseguido esse resultado. Então, assim, ele é o possível ganhador dos Sertões desse ano, porque tem o melhor equipamento, tem toda uma estrutura, mas o ano passado, por exemplo, ele estava em primeiro, na passagem de um rio, o carro dele engoliu água, deu calço hidráulico e ele perdeu os Sertões. Ele tinha quebrado antes já, né? Porque acabou com ele foi o rio. E aí o Silvio Barros também ficou no rio, que também estava... Foram 3 Toyotas dentro do rio. Então, veja, ele é... Aí, por exemplo, mais no nosso mundo normal, que não é grandes patrocinadores, não tem um carro... Para mim, eu acho que é o Rodrigo acha. É isso que eu ia falar. E ele comentou do Lucas. O Lucas tem uma puta estrutura por trás, claro. Hoje está no Mundial, tá fazendo Mundial, tá disputando ali, tá entre os top 3 aí do mundo em Mundial. Mas para mim, eu conheço muito pouco. Tive 2 contatos com ele dentro da X-Rally, que é a nossa equipe que me presta apoio. Mas como piloto e quem eu conheço tá próximo também é Rodrigo Achei. Porque eu vejo como ele anda, eu vejo ele como pessoa. Ele é um cara muito constante, cara. Ele é calmo. Não é um crescimento que foi uma montanha, subiu. É algo
exponencial, crescente. Subiu. Bastante? Subiu, mas subiu rápido. Entendi. Porque ele tem, dá pra ver que ele tem o dom do negócio. Nasceu pra ser piloto. Sim. Tem o cara que tem o dom, né? Já nasce com esse dom. E tem um cara que se prepara e também consegue chegar lá. Ele tem muito braço. Parece que quando ele entra o carro, ele não tem. Entendi. Então, mas e ele tá no mesmo nível que essa galera. Ele tem o mesmo carro que nós, ele tem a mesma estrutura que nós temos, só que ele tem um resultado melhor, porque realmente é um cara que tem uma habilidade fora do comum. Ele veste o carro, perfeito. As curvas que ele faz, o risco que ele assume, que também tem isso. Veja, quando você fica um pouco mais velho, você tem mais a perder. Quando você é um pouco mais jovem, você tem um pouco menos e você é um pouco mais louco. Ele ainda está num estágio que ele tira o limite. Veja, se você puser no computador e ele pilotando, a diferença vai ser muito pouca. Ele consegue realmente tirar o máximo que o carro pode entregar para ele. E para você, Fred, quais são os teus tops assim? Eu acho que a gente está falando das mesmas pessoas. Realmente hoje nós temos aí, dentro da nossa equipe nós temos bons pilotos também, que é o X, né, e o Balg, são bons pilotos, mas o Lucas está mostrando aí resultados muito melhores. Temos o Axê, que acreditamos todos que se estivesse com um carro de ponta dentro de uma equipe, também teria resultados bons. Eu acho que é isso. Tem um piloto que está parado, que é o Major, né, o Adroaldo. Está parado, mas é um cara que tira muito tempo também. E dos navegadores, a gente tem bons navegadores no Brasil, né? Temos o Gustavo Gujamin, que também é um oficial hoje, né? Patrocinado Red Bull, né? Red Bull, e aí nós temos outros bons navegadores também. A gente tem um grid bom no Brasil, não é? Veja, o legal é isso, que quando a gente vê tanto piloto quanto o navegador brasileiros, quando vão para fora, eles se dão bem. Então nós temos uma boa escola no Brasil. Sim. O nosso rally, o Campeonato Brasileiro de Rally Raid, o Sertões, que o Sertões na verdade é uma prova dentro do brasileiro. Entendi. Então são várias etapas e o Sertões é uma etapa. E o grau de dificuldade dele é um nível internacional. Porque quando você fala, por exemplo, do Dakar, o Dakar é uma prova muito de areia. Ela é muito longa, mas o piso dela é mais ou menos sempre a mesma coisa. No nosso aqui está mais parecido com o campeonato europeu. Lá pega exatamente isso. Estrada de chão, barro, areia, pedra. Porque quando a gente fala em rally, a gente só pensa no 170 por hora, né? Mas tem horas que a gente está andando a 20. Eu era uma pessoa que estava pensando a 170. Isso. Eu falei 170 do começo ao fim. Se a gente, por exemplo, esse ano, os primeiros 60 quilômetros do Rally dos Sertões vão ser de quebradeira. O que é? É uma subida de serra com muito buraco, muita pedra. Se você não poupar o carro, se você não souber andar nesse dia, você pode perder os Sertões nos primeiros 60 quilômetros. O piloto de rally e o navegador, o conjunto, ele tem que ser rápido, mas ele tem que saber respeitar o carro, ele tem que entender da parte mecânica, é um conjunto de habilidades para trazer esse carro ao final com o menor tempo possível, claro. Mas é um conjunto de habilidades aí não é só acelerar. E hoje, quais são as equipes que vocês fazem parte? Vocês podem dividir pra gente? Assim? As equipes. A minha equipe é SFI Chips Rally Team. Ele pertence a X Rally. Né? Entendi. A X Rally hoje é a maior equipe no Brasil. Ela deve ter... De carro. De carro, né? Ela tem 10 carros dentro da equipe. Né? Eu corro sozinho, eu tenho a minha própria equipe. Entendi. Então, cada um resolve fazer o seu. Veja, porque no Rally existe a categoria motos, existe a categoria UTV e existe a categoria carros. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Rally dos Sertões, nós estamos falando em mas estamos falando em 3 categorias, que cada uma delas tem as suas subcategorias. Entendi. Então, motos são, sei lá, Fred pode dizer melhor do que isso, do que eu. Em torno de 5, 6 categorias, que totalizam umas 45 motos, mais ou menos. O TV também se subdivide em 4, 5 categorias. E aí tem 120. E carros também em 4 categorias, 5 categorias.
É então, muito carro, é muita moto, é muita coisa, ideia, assim, né? Todo dia no Rally dos Sertões... Oi? Ano passado deu quantos no total? Ai, eu não lembro exatamente, mas passou de 160. Rapaz! 170. Pensa o seguinte, que quando a gente chama o circo, o circo do Rally dos Sertões, por exemplo, é montado, tem entre 2.000 e 3.000 pessoas. Dentro do parque de apoio. Entre piloto, navegador, mecânicos, toda a estrutura. Organização e tudo mais. Quando ele fala estrutura é o seguinte, por exemplo, minha equipe, para cuidar do meu carro, são 16 pessoas. Tem auxiliar, ajudante, auxiliar de mecânico, cozinheiro, motorista, de estoquista. apoio. Então, cada equipe tem a sua estrutura. Somando todas essas estruturas, daí entre 2.500, 3.000 pessoas. Só que como a gente muda de cidade todo dia, então tem que ir toda essa estrutura de uma cidade para outra. Levantar a campanha. A X-Rally, por exemplo, ano passado, né? só a X-Rally tinha 120 pessoas. Isso aí. Só a equipe X-Rally tinha 120 pessoas para atender os 12 carros inscritos que estavam nós fizemos Sertões 22, que foi 30 anos. Que nós corremos, 22 foi 30 anos. Nós corremos 15 dias, né? Saímos de Foz do Iguaçu e terminamos em Salinópolis, no Pará. Foram 7.500 quilômetros entre prova, né? Entre deslocamento. Com deslocamento junto. Então o rally realmente exige bastante, fisicamente, mentalmente. Eu sempre brinco assim, ó. Você quer fazer uma comparação de desgaste? Pega teu carro aqui, vai daqui de Joinville até São Paulo, na maior velocidade que você conseguir, para você ver que estado físico que você chega lá em São Paulo. Deve chegar destruído, né? Isso porque você está indo no asfalto. Nós fazemos essa mesma quilometragem, só que em estrada de chão. Com todos os pisos. Podemos pegar areia, podemos pegar duna, podemos pegar rio no meio, podemos... Então, pega até asfalto, mas é deslocamento, né? Mas então, asfalto pega também. Se a gente não estiver muito bem fisicamente, emocionalmente, você não faz. Eu imagino. Até por essa junção de fatores que nós estamos falando aqui, é que eu, quando provei, vamos dizer que eu tive o taste, o gostinho da cachaça. Eu vi que isso é realmente automobilismo. Vicia. Porque ali você não tem treino. Não existe treinar para rally. Tem, você vai lá, vai numa fazendinha lá e dá umas voltinhas. É o treino, acertar carro. Mas você não sabe o que você está pegando pela frente, nunca. Ele sabe meia hora antes. Eu acho que para vocês meia hora antes sei quando largamos ele começa a me cantar. Eu acho que para vocês como piloto, talvez seja uma das coisas que despertem, mas é essa imprevisibilidade de saber o que vai ter lá na frente. O que vai acontecer depois dessa reta? Eu vou virar pra esquerda? Por isso que os três aqui são apaixonados pelo mesmo esporte. Rapaz, vocês estão convertendo mais um, tá? Vocês estão convertendo mais um. Eu tô começando a ficar apaixonado só por ouvir vocês falar. E tem um detalhe, assim, que é muito interessante, que é assim, né? Piloto e navegador vão lá, conversam, amanhã... Porque a gente tem uma coisa chamada briefing. O briefing nada mais é do que o diretor de prova... Acho que todos no automobilismo têm briefing. Ele dá um spoiler do que vai ser a prova. Então ele vai falar hoje como vai ser a prova amanhã. Então vocês vão passar por um rio, esse rio vai estar com tanto de profundidade, vocês vão passar por muito mata-burro, vocês vão ter um trecho de lomba. Aí a gente chega, navegador e piloto, sai do briefing, vamos combinar então, amanhã nós vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos tal. Isso funciona até colocar o capacete e prender. Eu imagino que depois... Acabou de prender o cinto, a gente vai para a largada, tem o regressivo, 10, 9, 8. Quando chega no 0, saiu, acabou. Zerou a programação. Tudo aquilo esqueceu que tudo. Combinou, esquece. Vai ser na hora. Não é nem porque esqueceu. É bom não lembrar. É que se tu fica lembrando, se tu ficar lembrando, acho que tu fica, que vai ser assim. Exato. Mas não. É por e isso aí que eu nem tenho muito esse negócio com o Fred antes de prova. Porque, cara, será que é bom a gente tentar discutir? Também é uma ajuda do navegador ter um pouco de experiência, já ter passado em tantos pisos e ajudar o piloto nessa... E assim, de nada adianta andar muito. Eu sou um exemplo, ano passado, né? Todo dia ter andado muito bem e jogar tudo fora no quinto dia, capotado de teto para baixo. E o outro, né, piloto não vinha fazendo tanto resultado, mas chegou. E rally é quem termina, é que vai fazer o resultado. Pra você ter uma ideia, por exemplo, no último dia dos Sertões, no ano passado,
o final dele era dunas. Então a gente sabia que os últimos quilômetros da prova eram dunas. Meu navegador, ele não erra caminho. Não erra. Como ele veio da regularidade, ele tem uma noção, porque muitas vezes você vem e diz, é uma direita, mas é uma direita, uma trilhinha. Sim. Não é uma rua, é um gramado. E ele tem muito isso e ele não erra. Nos primeiros 10, 15 quilômetros de prova, ele errou 2 vezes. Por quê? Porque ele estava preocupado como que ia ser quando ele chegasse na duna. Aí eu, cara... Sofreu por antecedência. Isso, eu parei e falei, cara, se você não parar de pensar no final da prova, a gente não vai chegar nela. Mas faltava 200 quilômetros ainda para chegar lá. Nossa Senhora. Você vai errar tanto porque você está preocupado com o final. Esquece, cara, é agora, olha a planilha e vão trabalhar. Então eu tive que dar uma acalmada nele e depois ele veio me agradecer no final da prova. Ele disse, cara, realmente você me conseguiu me pôr no... Porque eu realmente estava preocupado porque lá ia ser navegação por waypoint. Navegação por waypoint não tem o roteiro. A gente tem um GPS e a gente tem que fazer a trilha e é uma coisa virtual. É como se fosse uma bússola. Entendi. Tem uma flechinha lá e é lá que está o waypoint. Então tem pontos que você tem que passar. Rapaz, é dificuldade, hein? Não é ponto visual. É pelo equipamento. Então se você não passar lá, você perde muito ponto. Via satélite, ele capta esse ponto e zera. A gente tem, o equipamento vai zerar. Ali a gente vai para o próximo ponto. Se é 30 graus para a esquerda ou para a direita, o navegador cada vai passar waypoint desse que você perde é 10 minutos de penal. No teu tempo final. Entendi. Então, 50 minutos. Pra ter uma ideia, eu e ele já disputamos prova que no final a gente teve uma diferença de 3 centésimos. 3 centésimos. Rapaz! Depois de 200 e poucos quilômetros, quando a gente chegou, a gente até... 3 centésimos. Não, né? 3 centésimos. O que é 3 centésimos? Poxa, não é nada. É que pra quem, né, como você me falou no começo, que acompanha a Fórmula 1, talvez fique mais fácil você falar, não, mas realmente é na casa de 1 segundo que eles ganham. No rally, com todos esses... dificuldades que a gente enfrenta em uma prova de 300, 400 quilômetros, trabalhar dentro da casa de 1 minuto já é muito difícil. Né? Então, se você for um pneu, a gente troca um pneu, vamos dizer assim, nem otimista, nem conservador. A gente troca o pneu em 5 minutos. Ok? Loucura. Por quê? Porque a gente tem que tirar cinto, tirar... vocês mesmos que trocam? No meio da prova, no meio da prova. Sai os 2 do carro, vai desparafusando então, ali os... Cada um tem sua função. Então cada piloto navegador tem a sua função. Sim. Mas você tem que tirar o cinto, tirar o intercom que está preso no capacete, desce, um pega o macaco, outro pega a pistola, o outro já solta o pneu, já coloca lá e tal. Depois se volta, você tem que colocar o cinto, apertar o cinto, colocar intercom. Então tudo isso a gente treina antes da prova. Para quando chegar, saber o que fazer e cada um saber o que tem que fazer. Porque se eu dizer, não, eu pego a pistola. Não, a pistola é dele, que já está no pé dele, ela já fica próxima do pé dele. O macaco é meu, eu que já levo e entrego para ele, eu que solto o pneu. Então a gente já tem a coisa. E a gente leva 5 minutos. Só que esses 5 minutos é uma eternidade. Deve ser o relógio voltar parado. A concentração, né, Paulo? E voltar a concentração depois. Então, para você, quem furou um pneu e quem não furou um pneu, esses 5 minutos para você tirar, para você ter uma ideia assim, cada 1 quilômetro é 1 minuto de diferença, mais ou menos da gente. Então, são 5 quilômetros de diferença. Então, como que você vai fazer para andar, para tirar esses 5 minutos? Você tem que andar mais rápido que o outro. Quanto para ir comendo isso? É muito difícil. É uma loucura, mas no rally é importante o piloto e o navegador ter conhecimento do carro, porque mesmo em uma peça que tu vai levar meia hora, é importante você sair dali. É importante você voltar para a prova, mesmo que você levou um tempo mais. Nós tivemos uma situação em 2016, não lembro se era 16 ou 17, que nós tivemos uma correia estourada 2017. E nós conseguimos voltar para a prova. Levou um tempo ali, e mesmo assim a gente conseguiu um resultado no final. Por quê? Como ele é longo, hoje nós tivemos um problema, amanhã ele e assim por diante. Entendi. Então cada dia nós vamos... Quem conseguir ser um piloto rápido e não estragando o carro, né, piloto de navegação, melhor vai ser para ele. Você tem uma ideia,
existe uma etapa chamada etapa maratona. É que brasileiro é uma coisa, Sertões é outra. São duas provas completamente distintas. Entendi. Tanto na sua tocada, como no teu psicológico, e como você vai fazer a prova num conjunto. São diferentes. É que uma prova de 2 dias, 2, 3 dias, que é o brasileiro. 2 dias ou 3 dias. Os Sertões são 8. Então, o carro tem que resistir para 8 dias. Você larga às 11 para as 3, 4 da tarde, 5. Você dorme, no outro dia você faz a mesma coisa. Você estava falando de maratona? Isso, você estava explicando que a etapa maratona, nos Sertões existe uma etapa maratona, que você larga, e você só vai poder ter apoio mecânico 48 horas depois. Então, se estragar... Isso. Então, só piloto e navegador podem mexer no carro e com as peças sobressalentes que estão no carro ou de um concorrente. Que também está correto. Que pode te ajudar. Por exemplo, ele não quebrou, o meu quebrou. Eu posso chegar lá para o Paulo, tu me empresta isso aqui? O carro é igual. Se ele tiver um sobrando e me emprestar, eu posso usar. Então, por exemplo, o ano passado, na primeira perna, que a gente chama, na primeira perna dos Sertões, muita gente estourou pneu porque era uma estrada de pedra e tal. E eu não quebrei pneu nenhum, não estourei pneu nenhum. Disse, cara, beleza, não estourei pneu nenhum hoje. Muita gente estourou pneu, então eu ganhei várias posições. Aí no segundo dia, era quase só areia e eu estourei 3. Aí... Por sorte eu estava levando 3, porque na verdade quando a gente abandona, vai para a segunda perna da maratona, normalmente a gente larga com 2. Para aliviar peso. Sim, mas eu larguei com 3 e não me estourou, por quê? Porque deve ter tido pequenos cortes. Você não trocou o pneu daí? Não dá, né? Maratona não dá pra trocar? Mas dá pra trocar você. Os 3, né? Não, sim, mas ele não ia largar com 3, ele talvez não viu também o rasgo, né? E aí não observou isso. Logo nem dava tempo, era meia hora antes da prova. Ainda vai ser a mesma coisa? Não, agora vai ser 1h30, né? Eu tive a sorte... 1h30? Agora vai ser 1h30. No nosso carro que a gente tava, eu tive a sorte que o Axê ali abandonou a prova. E ele tava com 2 steps inteiros. E eu não tinha mais nada. Eu falei, fui lá dentro do carro dele, arranquei os 2 steps e trouxe pra mim. Entendeu? Mas é claro, era um carro da nossa equipe e me permitiu isso. Então eu consegui pegar do carro de competidor. Mas que assim, até o ano passado, esse ano que ia mudar, não sei nem por que mudou e como mudou. Mas até o ano passado é assim, você chegava... Mas hoje já chega e faz a manutenção esse ano. Esse é o que estão dizendo. Ano passado era no outro dia de manhã. Por isso que eu tô dizendo, até o ano passado a gente chegava, o carro ficava num cercado, que é o parque fechado, você saía e no dia e só podia levar o camelback para carregar para o dia seguinte e mais nada. Itens pessoais, mais nada. Entendi. Aí no dia seguinte, você tinha meia hora para ir lá e verificar o freio, água, freio, o que dava. E é só meia hora. Sim. Então, por exemplo, se você fosse pensar em trocar 3 pneus e tal, não dá tempo. E também se o carro estava bom, você não vai perder. Por isso, né? Sim. Agora, parece, eu não tenho ainda, hoje vai ter uma reunião, inclusive às 8 horas da noite, que a gente vai chegar e vai ter 1h30 para fazer manutenção. E eu até entendo por quê. Veja, como todo esporte, existe mutretagens. Eu ia falar agora, porque daí no outro dia o cara já pode vir com alguma coisa. Assim, naquele dia não. Como você saía e no outro dia se voltava, você podia trazer um arame no bolso, uma presilha. Eu já soube até gente que trouxe um cardan. Um eixo de homocinética amarrado na canela. Então existia a possibilidade do cara trazer uma peça... Tem mais chance de se preparar, né? Para fazer essa manutenção nessa meia hora. Agora, como você vai chegar e vai ter que fazer, não tem como você trazer de fora uma peça, porque você já está fazendo a manutenção. Então eu acho que eles perceberam que poderia estar acontecendo. Que mesmo eles fazendo ali aquela vistoria, né, prévia para tu entrar no parque fechado ali da maratona, ainda assim tinha maneiras de deixar no canto da cerca e assim por diante. Rapaz, a galera é ligeira, hein? Veja, é assim, ó, sempre vai ter em qualquer coisa pessoas honestas e pessoas não honestas. Infelizmente. Sempre vai ter o dick vigarista. A gente sabe quem são os dick vigaristas. Com o tempo a gente descobre tudo, né? O tempo é verdade. Tudo, né? Então, você sabe o cara que fez uma coisa errada, e aí você como piloto, você pode denunciar. Né? Mas existe uma camaradagem, eu, por exemplo, já teve rally que eu vi o cara
ser puxado num rio e não pode, você não pode ter apoio externo. Estaria desclassificado. Não pode, você só pode passar numa dificuldade se um outro competidor te ajudar. Outro competidor, né? Ah, entendi. Durante a prova, só um outro competidor te ajuda. Eu atolei lá no meio do rio, o Paulo passa, ele pode me puxar. Ah, entendi. Mas não pode receber organização um apoio externo. É muito chato, assim, é muito chato. É muito chato. Imagino. Ele que não deveria fazer aquilo. Não ele deveria ter falado, não, acabou pra mim aqui então, né? Sim. Pessoal, já vamos encaminhando pro final do nosso podcast. E eu queria fazer uma pergunta, fugir um pouco do rally, do automobilismo, algo mais, seria filosófico talvez, mas o que vocês acham que o automobilismo, o fato de vocês serem pilotos, né, afeta na vida no dia a dia de vocês? Queria começar pelo Fred. O que você acha que faz de diferente no teu dia? Eu evoluo a cada rally que eu vou. Eu acho que os Sertões mais ainda ensina muito em tudo. Eu evolui muito como pessoa, me deu muitas oportunidades, conheci pessoas, né, de um mundo que não era o meu. E hoje eu agradeço a cada dia e eu não deixo de estar num rally, né? Eles se deram o privilégio agora de não estar indo correr o Jalapão. Eu domingo embarco, corro, gosto e sou fascinado pelo rally, me ensina tudo. Não vejo eu parando do rally. Paulo? Eu vejo assim, profissionalmente a gente tem desafios. Isso é normal, mas no rally a gente supera desafios. E no rally a gente tem uma outra coisa que é, a gente aprende a confiar em alguém mesmo. Porque um está pondo a vida do outro em risco. Então o grau de confiança, a gente vê que a gente tem que aprender a delegar. Então não adianta eu querer fazer uma coisa que é dele, não adianta ele querer fazer uma coisa que é minha. Mas como equipe a gente tem que se juntar. E isso a gente leva para o profissional também. Flávio? Cara, depois os dois falavam, acho que é só unir. É só unir, né? É só botar tudo num cesto, fazer uma salada, falar de fruta, misturar ali. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente traz para a vida real isso aí. Como num negócio, numa empresa, não é você que manda. Aquela engrenagem não anda sozinho, só você. Sendo líder sozinho. Sempre depende de outras pessoas. Eu queria finalizar com uma coisa que é mais interessante, que talvez o público que vai assistir não entenda. É que assim, por exemplo, nós somos concorrentes. Mas nós somos amigos. Por quê? Porque diferente da pista, onde a gente vai dividir a curva, porque nós estamos dentro de um autódromo, dentro de uma pista, no rally, eu dependo do meu resultado só. Ele depende do resultado dele só. Porque a gente larga em 2 minutos. Então, ele larga. Se eu for mais rápido, eu vou dar um sinal, que é um equipamento, que é o Stella, e vai dizer para ele, eu já tirei esses 2 minutos de você, então me dê passagem. Ele é obrigado a parar e me dar passagem. Então, não tem aquela rivalidade, ele diz assim, não, ele me fechou tocou na minha traseira e me fez rodar. Não, Sim. Porque cada um faz a sua prova. Então, com isso, a gente consegue conviver num ambiente muito mais tranquilo. Porque é diferente do cara que assim, não, ele me atrasou, me atrapalhou numa curva, ou não me deu passagem ali ou aqui. Não, o nosso não. O nosso, se o cara não der ultrapassagem, fica registrado no equipamento e ele vai ser punido por não ter dado aquela passagem. Entendi. Então, para ele é muito prejuízo se ele não der. Porque se ele sabe que se o cara tirou os 2 minutos, é porque ele está mais rápido. Então, para. É melhor deixar passar. É melhor deixar passar. Para e deixa. Então, apesar de ter uma concorrência, uma competição, a gente não tem inimizade. Não. É muito difícil de ter uma inimizade no rally. Que legal. E eu queria agradecer a participação de vocês, ao Flávio, ao Paulo, ao Fred. Obrigado por ter participado, tá? E a gente finaliza por aqui o nosso CaseCast. Hoje a gente conversou com 2 pilotos de rally e um navegador. Vai estar correndo agora esse final de semana no Jalapão. Vou domingo, a semana inteira que vem. Olha aí, coisa boa demais. E para você que acompanhou, não se esquece de acompanhar e ficar seguindo a gente aí para os nossos próximos CaseCasts.